Cristianismo dinâmico. Antes de começar qualquer ofício que seja, o candidato que vai desempenhá-lo recebe instruções ou estuda a técnica do mesmo. No entanto, alguém que empreende sua tarefa totalmente às cegas, sem instruções, sem técnicas, sem bússola, compasso ou desenho, sem noção do que vai encontrar, é o ser humano, que é lançado na tarefa de viver, sem saber sequer que coisa é a vida, sem saber por que algumas vidas transcorrem em meio à opulência e às satisfações enquanto outras passam na miséria e no sofrimento. Umas se iniciam com todas as vantagens que o afeto possa idealizar e, no entanto, as perseguem grandes calamidades, e o ser humano se debate em conjecturas todas erradas, e chega o dia de sua morte sem que ele tenha adivinhado sequer a verdade a respeito de tudo isso. Aprenda a grande verdade: o que você pensa se manifesta. Os pensamentos são coisas. É a sua atitude que determina tudo o que te acontece. Seu próprio conceito é o que você vê não somente em seu corpo e em seu caráter, mas também no exterior, nas condições de sua vida, no material, etc. Sim, os pensamentos são coisas, e agora você vai ver. Se você tem o costume de pensar que é de constituição saudável, faça ou faça, sempre estará saudável. Mas se você mudar sua maneira de pensar, e se deixar infundir pelo medo das doenças, você vai começar a ficar doente, e perder a saúde. Se você nasceu na riqueza, é possível que seja sempre rico, a menos que alguém te convença de que existe o destino, e que você acredite que o seu pode mudar de acordo com os golpes e reversos da vida, porque esta é sua crença. Sua vida, o que te acontece, obedece às suas crenças e ao que você expressa em palavras. É uma lei, um princípio. Você sabe o que é um princípio? É uma lei invariável que não falha jamais. Esta lei se chama o princípio do metalismo. Se em sua mente está radicada a ideia de que os acidentes nos cercam a cada passo, se crê que a degeneração da velhice é inevitável, se você está convencido de sua boa ou má sorte, ou o que quer que você espere normalmente no bem ou no mal, esta é a condição que verá manifestar-se em sua vida e em tudo o que fizer. Isto é o porquê de tudo o que te acontece. Nunca se está consciente das ideias que enchem nossa mente. Elas vão se formando de acordo com o que nos ensinam ou o que ouvimos dizer. Como quase todo mundo está ignorante das leis que governam a vida, leis chamadas da criação, quase todos passamos nossa vida fabricando-nos condições contrárias, vendo tornar-se mal aquilo que prometia ser muito bom, tateando às cegas, sem bússola, timão ou compasso, culpando a vida pelos nossos males, e aprendendo à custa de golpes e pancadas, ou atribuindo-os à vontade de Deus. Com o que você leu até aqui já deve ter percebido que o ser humano não é aquilo que te fizeram acreditar, ou seja, uma rolha jogada no mar em dia de tempestade, atirada daqui para lá segundo as ondas. Nada disso. Sua vida, suas circunstâncias, seu mundo, tudo o que ele é, tudo o que acontece, são criações dele e de mais ninguém. Ele é o rei de seu império, mas se sua opinião é que ele é somente uma rolha no meio do mar, assim será. Ele crê nisso e o permitiu. Nascer com livre-arbítrio significa ter sido criado com o direito individual de escolher. Escolher o quê? O pensar negativa ou positivamente, pessimista ou otimista. Pensando no feio e no mal se produz o feio e o mal, pensando no bom e belo, se produz o bom e o belo no exterior e ou interior. A metafísica sempre ensinou que o que pensamos constantemente passa para o subconsciente e se estabelece atuando como reflexo. A psicologia moderna, por fim, o descobriu. Quando o ser humano se vê envolto nos efeitos de sua ignorância, ou seja, que produziu para si uma calamidade, se volta para Deus e súplica que o livre do sofrimento. O homem vê que Deus o atende às vezes e outras vezes inexplicavelmente não. Neste último caso, é quando seus amigos o consolam dizendo: há que resignar-se ante a vontade de Deus. Isto é o mesmo que dizer que todos concordam que a vontade do Criador é má. Mas ao mesmo tempo a religião ensina que Deus é nosso Pai, um Pai todo amor, bondade e misericórdia, todo sabedoria e eterno. Vê como não concordam estas duas teorias. Você acha que um Pai todo amor e infinitamente sábio possa sentir e expressar má vontade para com os seus filhos? Os pais e mães mortais não seriam jamais capazes de atribular a nenhum de seus filhos com os crimes que atribuímos a Deus. Nós não seríamos capazes de condenar ao fogo eterno um filho nosso, por uma falta natural de sua condição mortal, mas consideramos que Deus sim é capaz. É o mesmo que dizer, sem que percebamos claramente, que atribuímos a Deus uma natureza de magnata teimoso, vingativo, cheio de má vontade, pendente de nossa menor infração, para nos dar castigos fora de proporção.
É natural pensar assim quando nascemos e vivemos ignorando as regras e leis básicas da vida. Já dissemos a razão de nossas calamidades. As produzimos com o pensamento. Nisto é que somos imagem e semelhança do Criador. Somos criadores. Cada qual criador de sua própria manifestação. Agora, por que Deus parece nos atender umas vezes e outras não? Porque a oração é o pensamento mais puro e mais alto que se possa pensar. É polarizar a mente em grau altamente positivo. São vibrações de luz que lançamos quando oramos, ou seja, quando pensamos em Deus. Estas vibrações têm que transformar instantaneamente em perfeito e belo todas as condições escuras que nos rodeiam, como quando se leva uma luz a um quarto que está às escuras. Sempre que quem está orando, pense e creia que esse Deus a quem pede, é um Pai amoroso que deseja dar tudo de bom a seu filho. Neste caso, Deus sempre atende. Mas como geralmente a humanidade tem o costume de pedir assim: ai, Pai Deus, tira-me desta dificuldade, eu sei que vais pensar que não me convém, porque tenho que cumprir esta prova. Em outras palavras, já se negou todas as possibilidades de receber. Tenha mais fé então neste Deus que te ensinaram como teimoso, vingativo, cheio de má vontade, que está esperando que cometamos a primeira infração para nos dar castigos de crueldade satânica. Pois o que assim pede, recebe somente de acordo com sua própria imagem de Deus. É tão simples como te digo. Agora, não esqueça jamais que a vontade de Deus para você é o bem, a saúde, a paz, a felicidade, o bem-estar e tudo de bom que Ele criou. Não esqueça novamente nunca que Deus não é juiz, nem verdugo, nem o tirano que te fizeram acreditar. A verdade é que Ele criou 7 leis, 7 princípios que funcionam em tudo e sempre. Não descansam um só minuto. Se encarregam de manter a ordem e a harmonia em toda a criação. Não é preciso polícia no espírito. Aquele que não anda de acordo com a lei se castiga a ele mesmo, o que se pensa se manifesta. Portanto, aprenda a pensar corretamente de acordo com a lei, para que se manifeste todo o bom e maravilhoso que Deus quer para você. São Paulo disse que Deus está mais perto de nós que nossos pés e nossas mãos, mais ainda que nossa respiração. Portanto, não há que gritar para que Ele nos escute. Basta pensar nele para que se arrume o que estava desarrumado. Ele nos criou. Ele nos conhece melhor do que nós podemos nos conhecer. Ele sabe por que agimos desta ou daquela maneira e não espera que nos comportemos como santos enquanto somente estamos aprendendo a caminhar nesta vida espiritual. Vou rogar-lhe que você não acredite em nada do que te estou dizendo sem primeiro o comprovar. É seu direito divino e soberano. Não faça o que você fez até agora, aceitar tudo o que escuta e tudo o que vê sem te dar a oportunidade de julgar entre o bem e o mal.